Você já parou para pensar no poder transformador de uma história? Imagine um povo perdido, enfrentando desafios inimagináveis, e no meio da escuridão, uma luz brilha. Essa luz não é apenas um guia, mas uma promessa de esperança e redenção. O que fazer quando tudo parece perdido? O que acontece quando alguém decide seguir essa luz? Nos momentos mais sombrios da vida, é fácil se sentir sozinho. Mas, e se eu te dissesse que há narrativas que ecoam através dos séculos, repletas de ensinamentos e superações, histórias que não apenas informam, mas também inspiram? Prepare-se para mergulhar em relatos que mudaram o rumo da humanidade. Enquanto as páginas se viram, você vai descobrir personagens que enfrentaram suas próprias tempestades. Eles não eram perfeitos, mas suas jornadas nos ensinam sobre coragem, fé e a busca incessante pela verdade. E se essa luz que brilha na escuridão também estiver dentro de você, o que você faria com esse poder? Fique comigo e vamos desvendar juntos essas histórias que nos conectam e nos transformam. A jornada começa agora. Bishobaeshiu. A jornada começa agora. Contexto histórico e cultural. Quando penso no contexto histórico e cultural que moldou a Bíblia, não consigo deixar de me sentir fascinado. É impressionante como civilizações como o Egito, a Babilônia, a Grécia e Roma deixaram suas marcas nas narrativas que hoje consideramos sagradas. Esses povos não eram apenas cenários de fundo. Suas culturas, religiões e modos de vida influenciaram diretamente a forma como as histórias foram contadas. Por exemplo, os mitos egípcios sobre criação e divindades possuem ecos que podem ser percebidos em algumas narrativas bíblicas, especialmente na forma como Deus é retratado como um Criador poderoso. Além disso, a Babilônia, com sua rica tradição literária, também desempenhou um papel crucial. O famoso Épico de Gilgamesh, por exemplo, traz histórias que lembram a narrativa do dilúvio em Gênesis. A intertextualidade entre esses textos não é mera coincidência. Ela revela como as ideias e as histórias se espalhavam e eram reinterpretadas à medida que as culturas se encontravam. Isso nos faz refletir sobre a natureza dinâmica da tradição oral e escrita na antiguidade. A Grécia, com seu pensamento filosófico e seu impacto na educação e na retórica, trouxe outra camada de complexidade. O Novo Testamento foi escrito em um contexto helenístico, onde as ideias gregas de ética e moralidade começaram a se entrelaçar com as doutrinas cristãs. Essa fusão não apenas influenciou a forma como os textos foram escritos, mas também como foram recebidos pelo público da época, que estava acostumado a pensar em termos de filosofia e raciocínio lógico. E não podemos esquecer de Roma, que ao estabelecer um vasto império, facilitou a disseminação das ideias cristãs. As estradas romanas e a língua grega comum, koiné, permitiram que as cartas de Paulo e outros escritos se espalhassem rapidamente. Isso nos faz perceber que a Bíblia não surgiu em um vácuo. Ela é um produto de um mundo em constante mudança, onde as interações culturais moldaram cada palavra e cada ensinamento. Por fim, entender essas influências é essencial para uma leitura mais rica e contextualizada da Bíblia. Não se trata apenas de um livro religioso, mas de um compêndio de histórias que refletem as complexidades da experiência humana ao longo da história,
com todas as suas nuances e contradições. Autoria e formação dos textos. A questão da autoria e formação dos textos bíblicos é um enigma que sempre me intrigou. Quando leio as cartas de Paulo ou os salmos atribuídos a Davi, fico pensando: quem realmente escreveu isso? As tradições orais e a transmissão de histórias ao longo dos séculos tornam difícil identificar um autor único. A Bíblia é, na verdade, um mosaico de vozes, cada uma trazendo sua própria perspectiva e contexto. O processo de escrita e compilação também é fascinante. Muitos dos livros bíblicos foram escritos em momentos de crise, como o exílio babilônico, quando as comunidades precisavam reafirmar sua identidade e fé. Isso mostra que os textos não são apenas relatos históricos, mas também respostas a situações específicas. A canonização, que definiu quais livros seriam considerados sagrados, foi um processo longo e cheio de debates, refletindo as tensões e as necessidades de diferentes comunidades. As versões e traduções da Bíblia ao longo dos séculos também são uma parte essencial dessa discussão. Cada tradução, seja a Septuaginta, a Vulgata ou as versões modernas, traz consigo a interpretação de quem a traduziu. Isso significa que a Bíblia que temos hoje é, em muitos aspectos, uma construção cultural, moldada por decisões linguísticas e interpretações teológicas. É como se cada versão fosse uma nova janela para a mesma paisagem, revelando diferentes aspectos da mesma verdade. Além disso, o fato de que a Bíblia foi escrita em diferentes épocas e contextos históricos torna a tarefa de compreender sua autoria ainda mais complexa. Por exemplo, os evangelhos foram escritos em um momento em que as comunidades cristãs estavam se diversificando, cada uma com suas próprias ênfases e teologias. Isso nos leva a pensar sobre como a experiência comunitária e a situação histórica influenciaram quem escreveu e como os textos foram formulados. Por último, a discussão sobre autoria e formação dos textos bíblicos é uma jornada que nos leva a um entendimento mais profundo da própria natureza da Escritura. Cada palavra é impregnada de história, cultura e, acima de tudo, da busca humana por significado e conexão com o divino. A Bíblia é, portanto, um testemunho da experiência coletiva da humanidade em sua busca por compreender o sagrado. Arqueologia e a Bíblia. Quando pensamos na Bíblia, muitas vezes a imaginamos como um livro sagrado, intocável e distante do nosso cotidiano. Mas a arqueologia veio, de certa forma, desmistificar esse conceito. Ao longo das últimas décadas, diversas escavações têm revelado sítios que não apenas mencionam eventos ou personagens bíblicos, mas também oferecem uma visão mais concreta do contexto em que essas narrativas foram compostas. Por exemplo, Jerusalém, com suas camadas de história, é um verdadeiro tesouro arqueológico. Cada pedra, cada artefato encontrado parece contar uma parte da história que a Bíblia nos apresenta, mas com nuances que muitas vezes são deixadas de lado nas leituras tradicionais. Outro ponto fascinante é Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Esses textos, datados dos séculos II a.C. até o século I depois Cristo, revelam uma diversidade de escritos
que nos ajudam a entender melhor o ambiente religioso e cultural da época de Jesus. A presença desses manuscritos nos leva a questionar a homogeneidade das tradições religiosas que conhecemos hoje. O que se pensava ser uma única narrativa bíblica se mostra, na verdade, um mosaico de ideias e crenças, refletindo um período de intensa atividade espiritual e teológica. A arqueologia não se limita apenas a confirmar as histórias bíblicas, mas também nos desafia a reconsiderar algumas delas. Por exemplo, a famosa Batalha de Jericó e o colapso das muralhas da cidade são eventos que, até hoje, geram debates entre arqueólogos e teólogos. As evidências encontradas não corroboram exatamente a narrativa como a conhecemos, levantando questões sobre a forma como interpretamos os textos sagrados. Essas descobertas arqueológicas, portanto, não são meras confirmações, mas sim convites a um diálogo mais profundo sobre a fé e a história. Além disso, a arqueologia também revela detalhes sobre a vida cotidiana dos povos antigos que habitavam a região. Compreender como as pessoas viviam, suas práticas culturais, religiosas e sociais, enriquece nossa leitura da Bíblia. Não se trata apenas de personagens míticos, mas de seres humanos reais que enfrentaram desafios, celebraram vitórias e, muitas vezes, se depararam com a dor e a perda. Esse olhar mais humano e empático ajuda a conectar as narrativas bíblicas com as experiências contemporâneas, mostrando que, de certa forma, os dilemas humanos permanecem os mesmos ao longo da história. Por fim, a interação entre arqueologia e Bíblia nos oferece uma oportunidade única de reexaminar nossas crenças e, talvez, até mesmo ampliar nossa compreensão da espiritualidade. Ao invés de ver a arqueologia como um adversário da fé, podemos enxergá-la como uma aliada que nos ajuda a aprofundar nossa conexão com as histórias que moldaram tantas vidas. Essa busca por verdades mais profundas pode se tornar uma jornada fascinante, cheia de descobertas e reflexões. TEITS, interpretações e teologias. A diversidade de interpretações e teologias ao longo dos séculos é um dos aspectos mais intrigantes da Bíblia. Cada tradição, seja judaica ou cristã, trouxe à tona suas próprias lentes para compreender os textos sagrados. Por exemplo, enquanto o judaísmo costuma enfatizar a lei e a prática, o cristianismo frequentemente foca na graça e na salvação. Essa diferença fundamental afeta não apenas a maneira como os textos são lidos, mas também as práticas religiosas que surgem a partir dessas interpretações. Ao longo da história, teólogos e estudiosos se debruçaram sobre as Escrituras, oferecendo diversas exegeses que refletem os contextos culturais e sociais de suas épocas. No cristianismo primitivo, por exemplo, a interpretação alegórica era bastante comum. Figuras como Orígenes e Santo Agostinho viam nas narrativas bíblicas significados mais profundos que iam além do literal. Essa abordagem não apenas moldou a teologia cristã, mas também influenciou a forma como as Escrituras foram percebidas e estudadas ao longo dos séculos. Por outro lado, a Reforma Protestante trouxe uma nova onda de interpretações. A ênfase na sola Escritura fez com que muitos buscassem um retorno às raízes do texto bíblico,
questionando tradições e práticas que haviam se acumulado ao longo do tempo. Essa busca pela autenticidade gerou um riquíssimo debate teológico, que ainda ressoa em muitas comunidades religiosas hoje. O impacto das interpretações reformistas pode ser visto nas diferentes denominações que surgiram e nas variadas formas de culto e devoção que conhecemos. Além disso, as diferenças entre tradições judaicas e cristãs também se refletem nas leituras das profecias e dos salmos. O judaísmo vê muitos desses textos como promessas de restauração e esperança para o povo de Israel, enquanto o cristianismo frequentemente os interpreta à luz da vida e do ministério de Jesus. Essas distinções não são meramente acadêmicas. Elas moldam a prática e a vivência da fé, influenciando como as comunidades se relacionam com suas histórias sagradas. Por fim, essa diversidade de interpretações nos desafia a ser mais humildes em nossa busca pela verdade. A Bíblia, com suas camadas de significado e contexto, é um convite ao diálogo constante. Ao reconhecermos que nossa visão é apenas uma entre muitas, podemos nos abrir para um entendimento mais profundo e enriquecedor da espiritualidade. Essa jornada de interpretação nos lembra que a Bíblia não é um livro estático, mas um texto vivo que continua a falar e ressoar em nossos dias. Impacto social e político. É curioso pensar em como um livro, ou uma coleção de livros, pode moldar tanto a sociedade ao longo dos séculos. A Bíblia não é apenas um texto religioso, ela tem sido uma ferramenta poderosa em diversas esferas da vida humana. Desde a sua tradução em várias línguas até a sua interpretação em diferentes contextos, essa obra influenciou decisões políticas, movimentos sociais e até mesmo guerras. O que mais me fascina é perceber que, dependendo de quem a lê, ela pode servir tanto como um instrumento de libertação quanto como uma justificativa para a opressão. Os movimentos sociais, por exemplo, sempre encontraram na Bíblia uma fonte de inspiração. Pense nas lutas pela abolição da escravidão, onde muitos líderes usaram passagens bíblicas para argumentar em favor da liberdade e da dignidade humana. O famoso "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", João 10:10, ressoava em encontros e discursos, unindo as pessoas em torno de uma causa comum. Ao mesmo tempo, vale lembrar que a mesma Bíblia também foi usada para justificar práticas atrozes, como a escravidão, com interpretações distorcidas de textos que falavam sobre servidão e submissão. A influência da Bíblia nas legislações também não pode ser subestimada. Ao longo dos séculos, líderes políticos frequentemente buscaram respaldo em suas páginas para criar leis que refletissem valores morais considerados universais. O conceito de justiça, amor ao próximo e até mesmo a ideia de um governo justo podem ser encontrados nas Escrituras. No entanto, é interessante notar que, em muitos momentos, a interpretação dessas passagens foi moldada por interesses políticos, criando um ciclo de uso e abuso do texto sagrado. Além disso, a Bíblia também desempenhou um papel significativo em conflitos ao redor do mundo. Em guerras de religião, como as Cruzadas, as Escrituras eram frequentemente utilizadas para galvanizar as tropas e justificar a violência em nome de Deus. O mesmo se aplica a conflitos modernos, onde grupos diferentes reivindicam a Bíblia como seu guia. Cada lado acredita que está agindo segundo a vontade divina, e isso leva a uma polarização que pode ser devastadora.
uma leitura cuidadosa e crítica das Escrituras poderia, talvez, ajudar a mitigar essas tensões, mas muitas vezes é mais fácil agarrar-se a uma interpretação que se alinha com interesses pessoais ou grupais. Por fim, não podemos esquecer do impacto psicológico que a Bíblia tem sobre as pessoas. Ao longo da história, muitos encontraram conforto em suas palavras durante tempos de crise. Passagens que falam de esperança, fé e redenção servem como âncoras em momentos de desespero. Esse aspecto humanitário da Bíblia, embora frequentemente ofuscado por suas interpretações mais controversas, revela uma dimensão que pode promover a paz e a reconciliação. Assim, a Bíblia continua sendo um texto complexo, que reflete tanto a luz quanto as sombras da experiência humana, mostrando que o impacto social e político da Escritura é tão multifacetado quanto a própria história da humanidade. E aí, meus amigos? Agora que exploramos juntos as maravilhas da história bíblica, quero que você pare um instante. Imagine como seria viver aqueles momentos lado a lado com personagens tão inspiradores. Você já pensou no que faria se estivesse no lugar deles? A coragem de Davi enfrentando Golias, a fé de Moisés diante do Mar Vermelho, ou até a determinação de Ruth, que não hesitou em seguir seu coração. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas nos ensinam lições valiosas que ainda ressoam hoje. Qual é a mensagem que mais tocou seu coração? Como aplicar isso na sua vida? Mas não para por aqui. Estou curioso para saber. Você já teve um momento em que sentiu a presença de Deus guiando suas decisões? Compartilhe isso nos comentários. E falando em comentários, que tal deixar sua opinião sobre qual história bíblica você gostaria de ver aqui no canal? Fique ligado, porque a próxima jornada será ainda mais emocionante. Ah, e se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar essa exploração juntos. O melhor ainda está por vir. Até a próxima!